Aí está, meus amados irmãos e irmãs, o tema do nosso estudo nesta manhã: chamados a herdar o reino de Deus. Nós temos esse chamado, queridos, a herdar o reino de Deus. Nosso versículo inicial se encontra em Romanos, capítulo 10, verso 17, tá? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, verso 17. Antes de nós lermos, eu vou me dirigir aos irmãos que estão pela gravação. Você que recebeu esse link aí nas redes sociais, né? Ou está assistindo nosso canal no YouTube. Seja você muito bem-vindo, amado, ao nosso canal. Tenha certeza que se Deus está permitindo você assistir a esse estudo, é porque Ele quer te revelar coisas grandes, Ele quer iluminar o seu entendimento, Ele quer que você conheça a palavra da graça. Então louva a Deus pela sua vida e convido você a se inscrever em nosso canal, tá bom? Aqui embaixo do vídeo no YouTube você encontra o botãozinho de se inscrever. Se inscreva, amado, é gratuito. Se inscreva e é fundamental, marque o sininho, tem que marcar para você receber sempre as nossas notificações. Então sempre que nós colocarmos alguma coisa, alguma novidade no nosso canal ou entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação para você acompanhar esse trabalho nosso, tá bom, querido? Então se inscreva, marque o sininho, esteja com a gente. Qualquer dúvida que você tiver, amado, entre em contato por e-mail aqui, ó, contato@abencoados.com, tá? contato@abencoados.com. Entre em contato por e-mail, ainda que demore um pouquinho, eu vou lhe responder pessoalmente esse e-mail, tá? O que será um prazer para mim, tá bom? Então nos escreva qualquer coisa, entre em contato com a gente, estamos à disposição dos irmãos. E conheça o nosso site, nosso portal aqui, ó, evangelhoeterno.com.br. Tá? A propósito, a partir de hoje temos uma novidade, temos um canal no Telegram, tá bom? Aqui também no nosso site tem um link no Fale Conosco, é só você entrar pelo celular, né, no Fale Conosco do site, tem lá um link, é só você clicar. Se você já tiver o Telegram instalado no seu celular, é só você pressionar nesse link que você vai entrar no nosso canal, tá bom? Então participe, além do canal no YouTube, esteja também no nosso canal no Telegram, tá bom? Vamos ler então, abençoados, Romanos 10, 17. Eu vou ler aqui a Nova Versão Internacional. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. Olha aí, ó. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Olha aí, meu amado. Olha que tremendo. Preciosa igreja do Senhor Jesus, povo santo, povo amado, selados com o Santo Espírito da promessa, povo de propriedade exclusiva de Deus, igreja abençoada, igreja sem ruga, sem mácula, santos e irrepreensíveis. Meus amados, nós temos um chamado poderoso de Deus, a herdarmos o reino de Deus. E você pode estar se perguntando, mas Cristiano França, eu já não sou herdeiro em Cristo? Sim, todos nós somos herdeiros. Mas nós vamos entender que essa palavra herdar é muito mais profunda do que simplesmente tomar posse. Eu já vou chegar lá. É um chamado que nós temos que colocar como prioridade em nossas vidas. Nós que hoje estamos no verdadeiro evangelho, que é a graça, é o único evangelho, é a graça. Não existe outro, amado. Entenda isso. Você que é novo na graça, compreenda. Se alguém prega uma palavra que não está em linha com a graça, ou seja, se alguém prega uma palavra que não evidencia o que foi feito na cruz, não é a graça. Graça é o único evangelho. E o que é o evangelho da graça? É o evangelho que evidencia a cruz. Ele coloca em evidência o que foi feito no Calvário. No Calvário nós fomos salvos, reconciliados, abençoados com todas as bênçãos. Olha só, o Calvário abriu o caminho do novo pacto para nós. O que Jesus fez, a sua morte e a sua consequente ressurreição. E tantas outras bênçãos, né? Liberou todas as bênçãos espirituais. Olha que coisa tremenda. As pessoas vivem aí hoje, amados, desesperadas, atrás de bênçãos, né? Porque na mente delas, bênçãos são coisas materiais, apenas. Então vai lá e faz campanha, e passa o óleo, e vai ali no padre, e o padre está distribuindo uma fitinha abençoada, porque o padre vai jogar uma água benta, porque o apóstolo, entre aspas, ali, vai, sei lá, jogar um óleo na minha cabeça, porque o pastor ali tem uma oração forte, e as pessoas ficam nisso, atrás de bênçãos materiais, atrás de querer conquistar materialmente.
né? E elas relacionam as coisas de Deus com isso. Amados, as bênçãos de Deus, elas não têm nada a ver com coisas materiais. Ainda que uma bênção material, quando se manifesta, você tem que louvar a Deus? É claro que tem. Mas, amado, veja bem, o reino de Deus não é isso, não são coisas materiais. É claro que se você conquista, né, você tem uma vitória na sua vida material, você abriu uma porta, você conseguiu um objetivo de comprar alguma coisa que você sonhava, você conseguiu a sua casa própria, sei lá, amado, qualquer conquista assim, amado, é óbvio que você vai glorificar Deus por isso. É óbvio que essas coisas também se manifestam pela fé. Só que a nossa vida com Deus, ela não tem que estar pautada em ficar olhando as coisas do mundo, né? A palavra diz olhar é para as coisas que são do alto. Esse termo do alto significa algo que é celestial, algo que é espiritual. Então o chamado do povo de Deus é olhar para o alto. Sabe, as bênçãos, elas são espirituais. Então nós já recebemos todas as bênçãos espirituais pela cruz. Agora, o que a religião prega? Que você tem que pagar o preço para ser abençoado, tanto espiritualmente quanto materialmente. Então tem que fazer campanha, tem que pagar o preço, como eu falei, realizar isso, realizar aquilo, ser fiel dizimista e subir ao monte, faz o jejum. Tremendo isso aí. Por que as pessoas pensam isso? Porque elas não estão de fato debaixo do Evangelho da Graça. Por mais, amados, que muitas dessas denominações dizem pregar a graça, e veja, dizer que prega a graça é fácil, né? Pregar de verdade a graça é que é difícil. São poucos que têm essa ousadia, tá? De pregar a graça realmente sem fermento, sem mistura. Hoje, praticamente todas as denominações dizem que pregam a graça. Praticamente todas. Agora, será que pregam mesmo? Quando você vai lá no âmago, você vê que não. Sempre tem uma santa ceia aqui, sempre tem um dízimo ali. O dízimo, então, está em quase todas, né? Então, sempre tem um dízimo aqui, tem uma santa ceia ali, tem uma campanhazinha colar, e por aí vai. Não, nós que estamos no verdadeiro evangelho, amado, nós não nos submetemos mais a isso. Nós temos um chamado a viver o evangelho da graça, a ministrar esse evangelho, externar esse evangelho, né? E herdar o reino. Mas, Cristiano, que mistério é esse? Porque se eu já sou herdeiro, como é que ainda tenho que herdar? Calma, amado, a gente vai chegar lá. O que nós lemos agora no início? A fé vem por ouvir a mensagem. Agora, que mensagem? A mensagem da palavra de Cristo. Qual é a palavra de Cristo nesta nova aliança? Tá vendo como é que você tem que pensar? Não é qualquer palavra. Não é só dizer que prega Cristo. Como eu falei hoje, todo mundo diz que prega graça. A pessoa acha que por falar o nome Jesus, está pregando Jesus. E não, amado. Tem muitos aí que estão pregando Jesus, entre aspas. Eles falam no nome de Jesus, mas não pregam Jesus de verdade. A genuína fé da nova aliança, eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube, na gravação, eu vou deixar um link. A fé da nova aliança, para você entender que a fé que se manifesta nessa nova aliança, ela é uma fé totalmente especial e maravilhosa. Essa fé, ela só vem mediante ouvir. Anota aí para mim, abençoada, por favor, por gentileza, tá? A fé da nova aliança. A gente vai colocar embaixo do vídeo no YouTube aí para quem está na gravação, tá? Essa fé da nova aliança, que já nasceu dentro de nós. Amado irmão, amada irmã, vocês, eu, todos nós, quando nós nascemos, nós já nascemos com todas as bênçãos espirituais em nós. Tá? Porque nós já nascemos na nova aliança totalmente consumada, plenamente estabelecida. Quando você nasceu, a nova aliança já estava estabelecida, o caminho da graça já estava liberado. Então todas as bênçãos, todas as profecias, enfim, toda a herança já está em nosso espírito. Então, quando eu nasci, por exemplo, a minha esposa, todos vocês, nós que somos eleitos de Deus, quando nós nascemos, nós já nascemos com a fé lá dentro, a fé da nova aliança. Só que a fé, ela precisava vir. É interessante esse termo, né? A fé vem. Você vê aqui nessa versão em português, a fé vem. Em algumas versões em português aparece assim, a fé é. Na verdade, o termo vem, ele é até melhor, é uma melhor tradução para essa palavra, eu já vou falar disso já, né? Então a fé vem, ou seja, ela está dentro do Espírito e ela vem à tona por meio de quê? De ouvir a mensagem.
Então, se você tem se você tem um ouvido preparado, um ouvido de eleito de Deus, de escolhido de Deus, você ouve a palavra, ela penetra no seu entendimento. O ouvir é o caminho para a palavra penetrar no seu entendimento. E ela, entre aspas, ativa a fé. Nós usamos esse termo ativar como uma metáfora, tá? Esse é um termo, é uma força de expressão para poder explicar, tá? Então é como se nós tivéssemos, por exemplo, um interruptor para ligar uma lâmpada, né? Então tá lá desligado, a energia elétrica tá lá, mas a luz só vai acender se você ligar o interruptor. Metaforicamente é isso, ou seja, você vai lá, ativa o interruptor e a luz acende. Metaforicamente é isso, a fé está lá, as bênçãos espirituais estão lá. Está tudo lá dentro, só que você tem que, entre aspas, ligar, ativar o interruptor para aquilo vir à tona, para aquilo se manifestar. Então, a fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida pela palavra de Cristo. Ou seja, é só a mensagem da graça. Por isso que eu falei, a graça é o único evangelho. É só o único evangelho, a mensagem da graça, que traz a verdadeira fé à tona. Ela ativa, entre aspas, a verdadeira fé, a fé da nova aliança. Então a doutrina da graça traz essa luz, traz esse entendimento, ilumina os nossos olhos, a nossa mente. Entende isso? Então, quando nós falamos em ativar a fé, é isso, é você ouvir a palavra e essa fé se manifestar para que você utilize a sua fé, seja pela confissão, né, por bons pensamentos, através de uma oração que você faz por alguém, etc, etc. Tá? Então, quando nós falamos em ativar a fé, entre aspas, e a fé esta que é uma das bênçãos espirituais, né, a fé é uma delas. A palavra diz, fomos abençoados com todas as bênçãos. A fé é uma delas, é um quinhão de fé. É uma porção de fé que, segundo o apóstolo Paulo, Deus distribuiu a cada um de nós. Então essa fé está no espírito, no homem interior, e ela é ativada pela palavra. É uma das bênçãos espirituais que se manifestam, né? Então quando se fala em ativar, nós estamos falando em trazer a fé à tona. E aí que eu falei daquela palavra, né, que diz, a fé vem. Eu já expliquei isso algumas vezes, mas eu vou repetir para os irmãos que são novos na graça, que estão chegando agora. Esse termo vem, tá? Ou a fé é por ouvir, ou a fé vem. No grego ek, é uma palavrinha pequenininha. Ela significa algo que vem de dentro para fora. Tá? Coloca isso na tua cabeça. O que é esse vem no grego? É algo que vem do interior para o exterior. É algo que está submerso e vem à tona, né? Então, numa metáfora, é como se algo estivesse lá embaixo da água e de repente esse algo sobe e aparece em cima da água. Ele vem à tona, ele vem de baixo para cima, ele vem de dentro para fora. Então foi isso que aconteceu com a fé. A nossa fé estava lá. Sempre esteve, desde que nós nascemos aqui, ela estava lá no nosso espírito. Só que a fé genuína da nova aliança, ela só se manifestou quando nós ouvimos a palavra de Cristo, que é a palavra da graça. Então a fé veio à tona. Tá? Então é algo que vem de dentro para fora, do interior para o exterior. Então você vê a importância do ouvir? Você colocar a sua mente para ouvir, e o ouvir aqui não é só o sentido de ouvir mecanicamente, né, no ouvido natural. É mais do que isso. Até mesmo uma leitura, por exemplo. Você pega um livro em graça, um texto, vai lá no nosso site, tem um texto, você estuda aquele texto. Você está ouvindo a palavra, ou seja, ela está penetrando no seu entendimento. Então você vê a importância de você alimentar a sua vida com a palavra da graça, você ter sempre essa preocupação. Para quê? Para que a sua fé genuína, amado, esteja sempre ativada, sempre vencendo a barreira da carne. Porque, veja bem, existe essa barreira, né? O mundo espiritual e o mundo material, físico, são mundos totalmente distintos, né? Nesse sentido. Né? Então, ou seja, a carne, ela é um limitante, ela é uma barreira que as coisas espirituais precisam vencer para que elas atuem em nossa vida. Então, para que a fé esteja ativada e ela atue a seu favor, ou a favor de alguém, que você, né, dá uma palavra, que você faz uma oração, que você ativa o poder de Deus, etc., né?
para isso acontecer, a fé ela tem que vencer a barreira carnal. A carne ela é um impedimento, né? Ela é um impedimento, porque a carne quer o mal, a carne não quer as coisas de Deus, tá? Bom, tá bem claro isso aí, né? Então, abençoados, da mesma maneira que a fé ela tá lá dentro e ela vem à tona, se manifesta em nossa mente, e é aí que acontece a salvação da mente que nós falamos, né? Ou seja, a pessoa tá lá, a fé vem, salva o entendimento, abre o entendimento, os olhos são iluminados pela palavra, e aí você começa a usar a sua fé e ativar e viver a sua fé. Assim como a fé, um outro exemplo de ativação, né, é a mente de Cristo. Todos nós também nascemos com a mente de Cristo. Quando você nasceu nesse mundo, você já nasceu com a mente espiritual, a mente de Cristo dentro do seu espírito. 1 Coríntios 2,16, vejam só. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Olha a pergunta de Paulo, né? Mas nós temos a mente de Cristo. Meu amado, olha que palavra. Amado, você consegue pensar a dimensão disso? De você ter a mente de Cristo? E você tem. E quem tem a mente de Cristo, mais uma vez, entre aspas, ativada, como eu falei, esse termo ativar é só uma metáfora, tá? É só uma força de expressão. Quando você tem, então, a mente de Cristo ativada na sua vida, amado, você não mais é enganado pelo sistema. Quando os irmãos nos mandam mensagens aqui, né, no WhatsApp ou por e-mail, falam, abençoado, agora eu estou entendendo, puxa, eu estou liberto. Por que isso aconteceu na vida da pessoa? Porque a mente de Cristo foi ativada na mente dela. Ela ouviu a palavra, assim como a fé vem de dentro para fora, a mente de Cristo também. Entende? A mente de Cristo venceu a barreira da mente natural. Que a mente natural é a mente que recebe as ideias da religião, ou do ateísmo, ou das filosofias, o que quer que seja. Isso é a mente natural. A mente espiritual não, é só evangelho, é só palavra da verdade. Então, quando a sua mente recebe a graça, os seus olhos são iluminados, é o quê? É a mente de Jesus Cristo ativada na tua mente. Por isso que hoje, você que conhece a graça, você consegue enxergar plenamente as coisas da graça. Né? Às vezes nós nos perguntamos, puxa, como eu mesmo, né? Desde 15 anos pregando, ensinando, eu era líder de classe na igreja tradicional, como muitos de vocês sabem, né? Líder de classe desde 15 para 16 anos, ensinava, dava lição, andava com a Bíblia debaixo do braço, tinha todo aquele compromisso religioso. Eu sempre, depois da graça, eu sempre me perguntava, puxa, como é que eu não conseguia enxergar isso antes? Por que eu não enxergava? Porque a mente de Cristo não estava ativada. Entende? Porque o evangelho verdadeiro não tinha ainda penetrado a minha mente. Eu não tinha ainda ouvido a palavra real de Cristo. Entende? Então, agora em graça, não, nós temos a mente de Cristo ativada. É por isso que hoje eu não vou atrás de uma campanha para ser abençoado. Por que eu não vou? Porque a mente de Cristo já me iluminou. A mente de Cristo me diz que eu não preciso disso. Olha, amados, eu vou contar uma coisa que aconteceu essa semana para vocês rapidamente. Essa semana teve uma pessoa da minha família que esteve aqui em nossa casa, né, conversou também com a minha mãe. A pessoa veio desesperada, porque, olha só, essa pessoa ouviu uma profecia, uma profetada, né, uma profecia apocalíptica, né, que vai acontecer uma desgraça. Eu não sei se é no Brasil ou no mundo, ou não sei lá onde. Sei que vai acontecer uma desgraça, que o mundo está, como eles dizem, o mundo é do diabo, né? E vai acontecer uma desgraça porque tem uma profecia circulando na internet e que vocês têm que voltar para a igreja, porque eles pensam o seguinte, eles pensam que nós que estamos na graça, nós não estamos na igreja. Né? Eu até comentei com a minha mãe, falei, mãe, agora em graça é que nós não só estamos na igreja, não, nós somos a igreja. Eu entendo que a pessoa que vem falar um negócio desse, eu até entendo que a pessoa vem com boas intenções, amada. A pessoa é alguém da minha família, é uma pessoa que está verdadeiramente preocupada com isso. Então é uma preocupação genuína. Eu entendo isso. A intenção da pessoa é até boa. Porque ela pensa assim, poxa, o Cristiano, o França, a esposa dele, no caso a minha mãe, a irmã Eni e tal, né, eles estão fora, na cabeça deles, né? Eles estão fora da igreja. Né? Eles saíram da igreja pentecostal, então eles estão perdidos nesse negócio de graça.
Então eles têm que voltar, porque a profecia vai se cumprir. Você entende? Por que as pessoas pensam isso? Por que a gente veio receber esse convite de novo? Volta lá pro nosso sistema lá, porque vai ter uma profecia, porque não sei o quê, vocês estão fora. Por que as pessoas têm esse desespero, esse medo? Por quê? Porque não tem a mente de Cristo ativada. Então fica ouvindo profetada na internet, ou sei lá onde aí, fica desesperado. Quem tem a mente de Cristo, mas descansa, conhece a graça, não se preocupa com nada. Mente de Cristo não deixa. Então, amados, olha só, nós temos a fé da nova aliança verdadeira que veio à tona, foi ativada. A mente de Cristo também é um outro exemplo de uma bênção espiritual que também foi ativada, ela veio à tona. Vocês estão entendendo o conceito que eu estou querendo passar? Esse conceito de algo que está lá no Espírito e vem e se manifesta em nossa vida diária, vem à tona. Né? Então a mente de Cristo já está em nós já nascemos com ela, e a partir do momento que nós ouvimos, ela também, assim como a fé, ela veio de dentro para fora. Então, meus amados irmãos, entendido esse conceito inicial, eu quero dizer para vocês que assim como a fé e assim como a mente de Cristo, o reino de Deus também precisa ser ativado para você vivenciar o reino. É tremendo isso, né? O reino tem que ser ativado também. Por quê? Porque o reino de Deus também está dentro de nós. Então veja, você pode se perguntar, Cristiano França, eu já não sou herdeiro, como é que eu vou herdar? É porque o herdar é muito mais do que simplesmente ter posse. Eu já vou falar disso. Tá? Nós já temos o reino? Sim, o reino está em nós e nós estamos nele. Isso é fato. Quer comprovar isso biblicamente, que nós já estamos no reino? Para você que é novo na graça, comprove conosco. Colossenses 1,13. Eu vou ler aqui a nova versão internacional. Vejam só. Pois ele, Deus, nos resgatou do domínio das trevas, o império, ou reino. A palavra domínio aqui pode ser traduzida por reino também, ou por império, tá? Porque ele nos resgatou do império, do domínio, do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Olha só. O povo de Deus lá, que viveu naquela época, que nasceu antes da cruz, eles nasceram ainda no império das trevas. Ainda debaixo do pecado, ainda dominados pela carne. Enfim, todo aquele processo lá anterior à cruz. O que aconteceu? Eles foram transportados. Eles saíram do império das trevas e vieram para o reino. Nós que já nascemos na nova aliança, nós já nascemos no reino. Entenda, amado, você que está aí, eu, minha esposa, todos nós não fomos transportados para o reino. Nós já nascemos nele. Tá? Por quê? Porque nós, assim, vamos dizer assim, metaforicamente, no sentido de que nós estivemos debaixo da lei, eu posso dizer que nós fomos transportados. Nesse sentido, né? Ou seja, eu estava lá na religião e o Senhor me transportou para a verdade. Nesse sentido, sim. Só que, na verdade, nós já nascemos no reino de Deus. Porque já nascemos na graça, aquilo que eu falei no início. Nós já nascemos com a graça estabelecida. Então, nós já estamos no reino aqui. O povo já foi transportado para o reino. Então, amado, nós estamos no reino e o reino está em nós. Assim como a fé que estava lá dentro, e a palavra diz, a fé vem, e no caso a nossa fé já veio, né? A fé verdadeira da nova aliança já se manifestou. Assim como a mente de Cristo, que estava lá no interior, né? E quando ouvimos a palavra, a mente de Cristo também se manifestou em nossa mente. Da mesma maneira é o reino de Deus. Nós já estamos no reino e ele já está em nós. Está dentro. Veja só, tem uma palavra aqui de Jesus, e é interessante que é uma palavra ainda de Jesus nos dias de sua carne, mas é uma palavra que tem total respaldo na graça. Olha só, Lucas 17. Vamos ler os versículos 20 e 21. Eu vou ler aqui a versão Almeida e Revisada, Imprensa Bíblica. Eu estou falando isso aqui por quê? Porque essa versão que mais está de acordo, tá? com o grego aqui. Tá? Olha só, Lucas 17, 20. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus,
respondeu-lhes: o reino de Deus, olha só, amado, não vem com aparência exterior. Tá claro aí, não tá? O reino de Deus é para ser visto nesse mundo? Não. Ele é espiritual, não tem aparência exterior. 21. Olha o que Jesus fala aqui, hein? Nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali. Ou seja, o reino está aqui, o reino está ali, o reino está acolá. Não. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Olha que palavra. E essa versão está bastante de acordo, porque no grego a palavra dentro, né, é entos, né? Ela significa o que está por dentro, o que está no interior. Então, o reino de Deus está dentro de vós. Eu entendo que isso aqui é uma palavra profética de Jesus. Porque aqui o Jesus ainda não tinha cumprido, né? Ele não tinha morrido na cruz ainda e ressuscitado. Então, eu entendo que isso aqui é uma palavra profética que se cumpriu na graça, na nova aliança. O reino está dentro de nós. Então, amados, o reino que está dentro de nós, lá no Espírito, ele se manifesta por meio de nós. Por meio de atitudes nossas. Vocês compreendem isso? Certas atitudes que são espirituais, quando são praticadas, é o reino de Deus exalando de nós. Então, o reino de Deus também tem que ser, entre aspas, ativado. Ou seja, você ouve a palavra, a fé vem, a mente de Cristo vem, e o reino de Deus que está dentro do seu espírito também vem de dentro para fora. Em que formato? Em forma de atitudes espirituais. Você entende que o reino de Deus é isso? Veja só, Romanos 14, 17. Veja o que Paulo fala aqui. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. O que é o reino de Deus? Mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Marca bem essas três palavras que estão sublinhadas aí. Justiça, paz, alegria. Pegou aí? Anotou? 1 Coríntios 4, 20. Vejam. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Olha só, amado, o que é o reino de Deus? Se você pegar, por exemplo, Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22, o versículo 23, você vê ali o fruto do Espírito. São atitudes espirituais. Isso é o reino. Olha só, o que Paulo está dizendo então? Que o reino de Deus é justiça, são atitudes justas, é buscar viver em paz, em alegria. No contexto aqui de Romanos, no capítulo 14, havia uma contenda ali na igreja. Por quê? Porque na igreja havia pessoas, naquela igreja em Romanos, havia pessoas de costumes diferentes. Porque havia muitos judeus e muitos gentios. E os judeus, eles vinham para a igreja, recebiam a palavra de Jesus, mas eles continuavam fiéis às obras da lei, aos costumes. Vocês estão compreendendo isso? Eles viviam envolvidos ainda com o costume, apesar de já ouvirem falar de Jesus, de crerem em Jesus como Messias. Né? Então muitos vinham para congregar na igreja com aqueles costumes. Então havia aquele costume de um pode... um tinha liberdade, por exemplo, o cara que é gentio, né, que não tinha nenhum tipo de mandamento da lei, nenhum costume, ele comia qualquer tipo de comida, por exemplo. Né? E os judeus que vinham, eles eram mais, vamos dizer assim, débeis na fé. Eles tinham uma fé ainda infantilizada por causa da lei. Então eles tinham aquela dependência ainda de certos costumes. Entende, amados? Os judeus tinham aquele costume todo. Então eles vinham, mas eles tinham uma fé ainda dependente de costumes. Então havia toda aquela questão, eu como, eu não como e tal. Então aqui o Paulo está tratando o seguinte, gente, olha só. Se o teu irmão se escandaliza de você comer alguma coisa,
perto dele aqui, então não coma para não escandalizar o seu irmão. E ali Paulo começa a dar vários conselhos apostólicos para a igreja, aquela coisa toda, né? E aí Paulo diz, olha, o reino de Deus, gente, não é comida, não é bebida. O que ele é? Ele é justiça. Então ele está dizendo o seguinte, igreja, o reino de Deus é justiça. Então se você, por exemplo, sabe que teu irmão é fraco na fé, não escandalize o seu irmão, ou seja, isso é uma atitude de justiça, você está sendo uma pessoa justa, amorosa para com seu irmão, sabe? É paz. Então para que vocês vão viver brigando na igreja por causa de comida e bebida, gente? Não, vivam em paz. Vão ficar tristes um com o outro porque um come uma coisa, o outro come outra. Não, vivam a alegria do Espírito. Vocês estão entendendo o que é o reino de Deus? É isso. E é poder. E é o fruto do Espírito. Isso é o reino. O reino que está no nosso espírito, ele é exalado de nós, ele vem de dentro para fora, primeiro, claro, ouvindo a verdade. E aí você pratica, já vamos ler isso aqui também, é ouvir e praticar. Aí você pratica a verdade. Você coloca o reino em evidência. Através do quê? De ser uma pessoa justa. De ser uma pessoa que busca viver em paz com todos. Não é o que Paulo fala? No que depender de vocês, ele fala aos romanos, né? No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Né? Não é o que Paulo fala? Ele fala aos hebreus também, segui a paz com todos. Por quê? Porque isso é o reino. Então, gente, sejam justos, vivam em paz, vivam alegres uns com os outros. Sabe, usem o poder, que o reino de Deus é poder. Amado, você entende o que é o reino? As pessoas abençoadas, quando elas veem, principalmente quem está na religião, quando elas veem a expressão não herdar o reino, elas logo relacionam isso com salvação eterna, né? Perder salvação eterna. Né? E herdar o reino, amado, não tem a ver com isso, com salvação eterna, perder salvação. Não herdar o reino não é isso. A salvação eterna, paraíso, isso é uma coisa. Nós já estamos no paraíso. Nós já estamos no reino espiritual, nós já estamos no céu. Mais um estudo que eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube. Já estamos no céu. Para quem está na gravação, tá? Você está assistindo esse estudo agora pela gravação? Embaixo do vídeo você vai encontrar aí. Já estamos no céu. Então, amado, no paraíso nós já estamos espiritualmente. Já estamos no reino, já estamos no paraíso. Então nenhum eleito de Deus vai perder a salvação. Você vai entender agora o que é não herdar o reino. Vamos caminhar nisso? O que é o reino? São esses conjuntos, é esse conjunto de atitudes e de benefícios. Por que eu digo que são benefícios? Porque se você é uma pessoa que planta justiça, você vai colher justiça. Então, você está entendendo o que é herdar nesse sentido? Eu já vou chegar lá. Daqui a pouquinho eu chego lá. Você planta justiça, vai colher o quê? Justiça. Você planta paz, o que você vai colher? A paz. Então o reino de Deus são benefícios, são atitudes nossas espirituais que beneficiam as pessoas que estão ao nosso redor e que, por contrapartida, também nos beneficiam a nós mesmos. Justiça, paz, alegria, poder, o fruto do Espírito. Tá? Então vejam só, Gálatas 5, 21. Aqui em Gálatas 5, né, a partir do versículo 29, versículo 19, né, o apóstolo Paulo fala das obras da carne. Aí no versículo 21 ele conclui, ele fala: invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, ou seja, obras negativas, acerca das quais vos declaro, olha só, como já antes vos disse, eu já falei isso para vocês antes, que os que cometem tais coisas, ou seja, obras negativas, não herdarão o reino de Deus. E isso é óbvio. Por quê, amado? Porque o reino de Deus é o quê? É justiça, o reino de Deus é paz, o reino de Deus é alegria no espírito, é poder. Então quem vive com inveja, com homicídio, todas as obras da carne, aqui eu li só o versículo 21, depois se você quiser pode ler do 19 em diante. Você vê todas as obras da carne e coisas semelhantes a estas. Amado, como é que alguém vai herdar o reino? Ou seja, como é que alguém vai vivenciar os benefícios do reino se a pessoa não está plantando o reino?
Pegou aí? Porque, amado, veja bem, agora que eu vou entrar, e a chave para você entender isso é a palavra herdar. Então, você que está novo na graça, amado, tira da sua cabeça essa história de que não herdar o reino é perder a salvação. Não existe perder salvação. Tá? Nós somos salvos, sempre salvos. O Senhor nos salvou, nos reconciliou e nunca Ele vai tirar a salvação. Tá? Eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube mais um estudo aí. Cristo, a segurança da salvação. Anota aí, abençoada, por favor. Cristo, a segurança da salvação. Mais uma mensagem, mais um estudo que eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube na gravação. Tá? Então não existe perder a salvação. Não herdar o reino é você não herdar, não vivenciar os benefícios desse reino. A palavra herdar, no grego aqui, é a palavra kleronomeo. Essa palavra literalmente significa de fato herdar, tomar posse de uma herança, de um quinhão. Então, por exemplo, um pai tem 4 filhos. Quando aquele pai falece, os 4 filhos têm direito a um quinhão, cada um, ou seja, uma parte. E ele vai tomar posse. É o que essa palavra significa literalmente. Só que veja, biblicamente, essa palavra ela tem um peso maior. Porque não é apenas você tomar posse, mas é você usufruir. Vocês querem ver um exemplo? O povo de Israel, ele tomou posse da terra, não tomou? Naquela época lá? Ora, eu pergunto para vocês, o povo de Israel usufruiu? Percebe? Uma coisa é você tomar posse da terra, usando o exemplo dos israelitas, né? Outra coisa é você usufruir da terra. Esse é o sentido profundo dessa palavra no grego bíblico. É o sentido não só de você ter posse, mas de você usufruir. Ou seja, nós já temos a posse do reino? Sim, já temos no Espírito. Mas você só vai usufruir desse reino, ou seja, dessa herança. Entendeu o sentido de herdar? Se você só vai herdar o reino, ou seja, só vai vivenciar os benefícios desse reino, se você abdicar das obras negativas. Se você tiver uma atitude justa, se for uma pessoa justa para com todos, você vai viver a justiça, que é o reino. Pegou, né? Se você procurar viver em alegria com todos, você vai ter alegria de volta. Entende isso? Se você buscar viver em paz com todos, você vai ter a paz de volta. É isso que é herdar o reino. Se você usar, né, do poder de Deus, você vai ter o poder de Deus atuante na sua vida também. Isso é herdar, ou seja, não é só você ter posse, mas você poder usufruir daquilo. Então o que é herdar o reino? Ou não herdar? Não herdarão o reino. Por quê? Mas Cristiano está falando no futuro ali, né? Por que eu vou entender que pode ser no presente? Amado, porque veja bem. Primeiro que o reino já está em nós, já é presente, e nós já estamos nele. Como nós falamos agora há pouco, o povo já foi transportado e nós já estamos no reino. E outra coisa, o Paulo diz o quê? O reino de Deus é. Paulo não diz o reino de Deus será. Ele diz o reino de Deus é. Ele é. Nós já estamos nele e ele já está em nós. E ele é justiça, paz, alegria, poder, o fruto do Espírito. Isso é o reino de Deus. Então quando ele fala não herdarão, é no sentido assim, se você não praticar as obras do reino, você nunca vai tê-las de volta. Esse é o sentido. Entende? Então, não herdarão, né, no grego aqui, inclusive está no plural mesmo, né, não herdarão, e no futuro, né, não herdarão o reino, se não praticar as obras do reino. O que é o reino? Repete aí. Justiça, paz, alegria, poder. O fruto do Espírito é o reino, manifestado por meio de nós. Você planta esse reino porque quando você tem atitudes de justiça, entenda essas atitudes como uma semente. Então, justiça é uma semente, paz é uma semente, ou seja, você planta e você colhe aquilo. Tudo que o homem semear, ele também ceifará. Ora, se a pessoa semeia a obra da carne, como é que ela vai colher o reino? Você entende o que é herdar? Então, ser herdeiro do reino não é só você ter o reino dentro de você, é você vivenciar o reino. É você externar o reino para as pessoas e ter o reino de volta.
em forma de justiça, paz, alegria, poder. 1 Coríntios 6, 9. Vejam. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Por quê? Se a pessoa tem atitudes injustas, como é que ela vai viver justiça? Pegou aí? Então, não herdar é isso, é você não vivenciar o que o reino de Deus proporciona. Não tem nada a ver com perder a salvação, irmão. Esquece isso aí. Nada a ver com perder a salvação. Não herdar o reino é você não vivenciar aquilo que o reino proporciona. Muito bem, meus amados. Vamos então verificar aqui algumas atitudes que são básicas, algumas formas básicas, né? Para nós fazermos a nossa parte quanto à ativação dos benefícios do reino de Deus em nosso dia a dia. Né? Como nós vimos, assim como a fé é a mente de Cristo, o reino também vem de dentro para fora, ouvindo a palavra. Mas note uma coisa, não é só ouvir, meu amado. Mateus 7, 26. Coloca aí, por favor, abençoada. Mateus 7, 26. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras, veja, e não as põe em prática, veja o que está sublinhado aí. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Tá vendo? Você tem que ouvir e praticar, ou seja, colocar o reino de Deus em evidência. São atitudes que você pode e deve tomar de modo que o reino de Deus seja exalado de você para as pessoas e você o tenha de volta, para que você o herde. Ou seja, para que você usufrua da sua herança. Entende, amado? Nós temos que ter isso em mente. Né? Então, é ouvir e praticar. Ouvir e praticar. É o primeiro ponto. A fé vem por ouvir? Vem. Tem que praticar a fé, colocar em prática. Pela oração, pela confissão, crer, etc. Fé tem que colocar em prática. A mente de Cristo vem, ela vem também por ouvir. O reino de Deus também vem à tona por ouvir. Mas você tem que ouvir e praticar. Tá? Então são algumas atitudes. Número 1, ouvir e praticar. Porque o ouvir por ouvir é vazio. Agora, você ouvir e praticar é outra coisa. Outra maneira de você sempre estar com a fé ativada, a mente de Cristo, o reino de Deus, é confissão com os seus lábios. A sua boca tem que falar, meu irmão, o que você crê, o que a sua fé te revelou. Confessar, falar. Falar o bem, falar o reino. Lucas 6,45. São atitudes que nós podemos tomar e devemos tomar para que o reino esteja ativado. Ter obras, né, atitudes justas, de paz, de alegria, ouvir e praticar, confessar com os nossos lábios. Olha, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Olha aí, ó, teu coração está cheio da graça, do reino. Então, do seu coração você tem que tirar o bem. O homem mau, do seu mau tesouro, tira o mal. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Amado, se o teu coração está cheio do reino de Deus, e ele está, eu creio que está, a sua boca tem que falar o reino de Deus. Entende? Para que você possa herdar o reino de Deus. Não herdar, não no sentido de que você não o tem. Esse é o ponto, né? Não é no sentido de que você não tem o reino. Não é isso. Você já tem no seu espírito, mas é herdar o quê? É usufruir do reino. Então é ouvir e praticar a palavra, confessar com os lábios o bem que está no seu coração. E claro, para encerrar, fazer o bem, obviamente. Gálatas 6, versículo 9. Nova versão internacional. E não nos cansemos de fazer o bem. É o reino de Deus, amado. Pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Olha a colheita aí. Por quê? Se você pratica o bem, você vai colher o bem. Obras de justiça, justiça na sua vida. Paz, você vai colher paz. E por aí vai. Então, esse é um chamado que nós, eleitos de Deus, temos para com o Senhor. Herdarmos o reino dele. Agora, entenda que herdar
é muito mais do que você ter ele no seu espírito. Herdar o reino de Deus é você usufruir dos benefícios do reino. Tá? Quem tem e vive apenas em obras da carne, nunca vai herdar o reino. Tá? Isso não é perder salvação. Isso é não usufruir do reino de Deus. Você quer usufruir dos benefícios do reino? Então viva o reino, coloque o reino em prática. Tem obras de justiça, de paz, de alegria, o poder de Deus, use a sua confissão, use a sua fé, faça o bem, porque isso é o reino de Deus.